Oi, gente, eu sou a Carol. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade no vídeo anterior que eu postei no canal, ensinando vocês a como prospectar cliente nos grupos do Facebook. Hoje eu vou explicar como que vocês podem falar um pouco sobre texto. Texto ou copy. Para quem não sabe o que é copy, é um estilo de texto com técnicas de gatilhos mentais. Não é simplesmente um texto normal. Por exemplo, existem estratégias para você divulgar o seu produto, certo? E uma dessas estratégias é através de textos para você anunciar o seu produto. Só que não é simplesmente chegar lá e escrever um texto simples. Você vai ter que fazer uma copy bem elaborada e lá você pode utilizar várias palavras para poder acionar gatilhos mentais, para poder dar um melhor retorno pro seu negócio, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de textos que eu faço. No outro vídeo eu mencionei falando sobre textos prontos, para vocês trabalharem internamente dentro do atendimento que vocês vão fazer no grupo de WhatsApp, lista de transmissão, enfim. Eu usava bastante textos prontos, porém eu utilizo textos prontos para algumas ocasiões, por exemplo, para lista de compra ou para o primeiro contato do cliente. Depois eu sugiro que vocês não utilizem textos prontos, porque o cliente ele vai querer um relacionamento com você, uma consultoria, enfim. Então não adianta você querer automatizar tudo, porque você vai queimar a sua venda, a experiência própria. Eu tentei trabalhar com textos prontos, automatizar o máximo possível, e eu simplesmente queimei os contatos que eu obtive. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui na ProCharme para poder trabalhar com alguns textos prontos e dar alguns exemplos de copy que vocês podem utilizar para divulgar o produto de vocês, para poder ter um bom retorno, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito, eu só tô falando mais ou menos no geral, como que eu faço. Então, tudo que eu for falando aqui, dando dica pra vocês, o que vocês podem fazer? Ir no Google e pesquisar mais a fundo sobre cada dica que eu der pra vocês. Inclusive, tem cursos de copy para ensinar vocês a fazer uma copy de uma forma correta, para vocês terem um bom retorno. Então, tudo que eu for falando aqui, vocês absorvem, tá? Mas eu sugiro que vocês se aprofunde mais sobre cada dica que eu for dar aqui, tá? Na época, quando eu comecei a vender, eu fiz um curso de copyright que fala, não sei falar inglês, mas é assim que fala, e foi bom, porque dá pra ter pelo menos uma noção de como de como fazer textos, enfim. Não é de qualquer jeito, né? Chega lá e fala, vem esse brinco lindo, maravilhoso, o texto não tem atrativo nenhum, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui dos que eu uso aqui na ProCharme. Então, gente, aqui eu tô no celular que eu utilizo para trabalhar na ProCharme, tá? Então, aqui tem alguns textos que eu utilizo aqui, certo? Pra mim trabalhar. Por quê, gente? Porque são muitas postagens, muitos atendimentos durante o dia. E se eu fosse escrever toda hora, levaria muito tempo para poder ficar escrevendo. Então, eu deixo alguns textos que eu utilizo várias vezes por dia, pronto. Então, eu deixo aqui no bloco de notas. E eu venho copio e colo para poder utilizar os textos, certo? Então, vamos aqui. Texto para publicação da ProCharme. Aí eu uso esse texto aqui, ó, tá vendo? ProCharme, atacadista online de bijuterias finas. Aí eu coloquei aqui um desenho que tem a ver com a frase. Por que eu coloco o desenho? Para poder chamar a atenção, não deixar o texto muito chato, sabe? Para poder chamar a atenção de quem for ler esse texto. Aí coloquei diretamente de São Paulo, enviamos para
qualquer lugar do país. Enfim, algumas informações para o cliente saber mais ou menos como que funciona, como que a gente trabalha e tudo mais. Então, aqui eu coloquei essa hashtag porque na hora que eu for publicar no Instagram também, aí já fica gravada essa hashtag, eu não tenho que ficar colocando toda hora, tá? Essas anotações aqui são anotações que eu tenho de última hora e eu venho aqui no bloco de notas, certo? Eu tenho até um texto aqui, esse é um dos textos também que eu utilizo, que é a política de compra da Puro Charme, eu coloco aqui a política de compra. Então, esse tipo de texto, não tem problema você enviar para o seu cliente, entendeu? Agora, teve uma época que eu quis praticamente automatizar tudo, colocando os textos, assim, sabe? Super pronto e me comunicando com o cliente de forma automática, entende? E isso não converte em venda. Então, esses tipos de texto aqui, de informações, que eu falo que é textos informativos, entendeu? São textos informativos, não tem problema nenhum vocês utilizar. Agora, para você que quer vender, converter o seu contato em vendas, eu sugiro que vocês não trabalhem com textos para querer automatizar o atendimento, tá? Realmente, vocês têm que investir o tempo de vocês e se comunicar com o cliente, tá? Porque eu tentei e não deu muito certo. Deixa eu ver aqui. Outro texto informativo. Atendimento, Grupo Puro Charme. Aqui, outro texto que eu coloco, tá? Postagem. Aqui é um atendimento do Grupo Puro Charme, que eu coloco para poder informar os meus clientes. Aqui é uma alerta, porque como tem golpistas na internet, é uma alerta. Aí, porque às vezes o golpista pode se infiltrar dentro do grupo. Então, eu coloco um alerta do Grupo Puro Charme, entendeu? Aqui, ó. Aí eu falo, olá, me chamo Carolina, sou a consultora da Puro Charme. Quero avisar que só existe 2 pessoas que atendem o grupo, eu e a Carol. Carol e a Aninha, que é a consultora da Puro Charme. Gostaria de alertar os membros do grupo que não existe outro atendente vinculado a Puro Charme aqui no grupo. Portanto, se alguém chamar no privado para fazer negócios, fiquem atentos, pois existem muitos golpistas infiltrados nos grupos. A Puro Charme não autoriza nenhum tipo de propaganda e não se responsabiliza por negócios fechados paralelos aqui no grupo. Enfim. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Dos textos prontos, tá? E eu tenho até um texto aqui em inglês, porque tem bastante cliente que vem de fora. Então, eu publico, né? Eu prospecto através desse texto, né? E como a pessoa é de fora, né, dos Estados Unidos, aí eu envio esse texto em inglês. Enfim, gente, é isso, para vocês terem uma noção. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de um texto, de uma copy, para poder converter em venda. São, igual eu falei, uma copy bem elaborada, que vocês, qualquer palavra que vocês colocarem ali, vocês têm que ser estratégico na hora de colocar as palavras certas para poder converter em venda e mexer com a mente da pessoa que estiver lendo o texto, tá? Continuando o vídeo, eu tô falando sobre copy, né? Eu venho aqui dar um exemplo, tá? De como vocês podem usar gatilhos mentais, palavras para vocês despertar o que vocês querem despertar no cliente de vocês, tá? Por exemplo, o Rocha... Também sugiro que vocês sigam o Rocha Érico, que ele é maravilhoso para gatilhos mentais, para vocês entenderem um pouco. Um exemplo aqui, gente. Ele escreveu esse texto, tá? Depois de aprendermos isso, o nosso Google AdSense nunca mais foi o mesmo. Repara que isso aqui, essa frase aqui, ó, depois de aprendermos isso, essa frase tá despertando um gatilho mental no cérebro de quem está lendo, curiosidade. Então, você está despertando curiosidade que vai fazer com que essa pessoa que estiver assistindo
estiver lendo isso aqui, vai ter curiosidade de assistir aqui, ou seja, de consumir o conteúdo dele. Então, estou dando este exemplo para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, tá? Ainda colocou aqui, ó, por trás de um lançamento de 10 milhões de reais, tá? Esses 10 milhões também é uma palavra também que vai despertar alguma coisa de positiva aí em quem está lendo isso aqui, tá? Ó, então, assim, é um texto que ele colocou com alguns gatilhos mentais, para quem entende um pouquinho de gatilhos mentais, vai entender, né, com relação a esse texto aqui. Então, ele quis usar o gatilho da curiosidade, entendeu? Por exemplo, você pode usar o gatilho da escassez, né? Gatilho da reciprocidade. Então, começa a estudar um pouquinho, pessoas, sobre gatilhos mentais, porque você vai precisar saber um pouquinho. Não estou falando para você ser expert, não, tá? Para você ter uma noção, porque na hora de você começar, até na hora de você vender, quando você for conversar com o seu cliente, você vai saber o que você vai poder falar ou não para o seu cliente. Eu vou virar a câmera aqui para a gente continuar. Então, gente, vocês precisam ter uma noção do que vocês vão escrever no texto, que vocês vão postar, pode incrementar, aliás, deve incrementar, usando gatilhos mentais, tá? Eu dei um exemplo do gatilho mental aí da curiosidade, aí você pode usar gatilhos mentais de reciprocidade, escassez, enfim, tá? Tudo isso é converte venda, isso não somente em texto, não só em texto, perdão, mas até na hora de você se comunicar com o seu cliente também, sugiro que você preste mais atenção nas palavras que vocês vão falar, tá? Porque tem palavras que você pode matar a venda, ou tem palavras que você pode fazer com que a venda seja bem sucedida, tá? Então, dá uma estudada sobre gatilhos mentais, sobre copy, tá? Como vocês podem divulgar, mas no geral é isso, tá bom? No geral é isso. O que eu venho falar pra vocês também, gente? Quero destacar aqui, quero ressaltar pra vocês que tudo que eu falo aqui, tudo que eu uso aqui na ProCharm que dá certo, tá? Eu não sou especialista em nada, tá bom? Eu faço vários testes aqui na ProCharm, fiz e faço, continuo fazendo, e tudo que for funcionando aqui eu vou comunicando vocês nas dicas, né? Vou passando pra vocês o que funcionar, e o que não funcionar também eu vou falar pra vocês não cometerem o mesmo erro. Mas no geral, eu sugiro que vocês façam um teste também, porque só testando que vocês vão descobrir se vai ser viável ou não pro seu negócio, tá? Então, a dica de hoje é essa, tá? E eu quero deixar claro isso, né? Que eu não sou nenhuma especialista, mas tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês, passando essas dicas, é que eu aplico aqui na ProCharm, tá bom? Peço pra vocês se inscrever no canal, por gentileza, pra me ajudar a crescer este canal. E peço pra você também ativar o sininho, se você quiser receber as notificações assim que eu subir vídeo aqui pro canal do YouTube. E deixa o seu joinha também, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.